pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre músculos do tronco, especificamente os músculos do dorso, né? Até deixei aqui o nosso amigo aqui, né, ó, nossa amiga, na verdade, né? É um esqueleto feminino, para mostrar então que nós vamos trabalhar os músculos que ficam aqui posterior, tá? Aqui na região do dorso, né? Então nós vamos trabalhar músculos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta camada. Os músculos paravertebrais, que daí já são de quinta camada, que ficam, né? Por exemplo, os multífidos, né? Enfim, né? Os músculos paravertebrais nós não vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar somente os músculos até a quarta camada ali, ok? Esses músculos paravertebrais, eles já são músculos mais específicos aí para quem vai se especializar, né? Especificamente para esses músculos, ok? Espero que vocês gostem dessa nossa videoaula, entendam e estudem aí esses músculos do dorso, onde nós vamos trabalhar origem, inserção e as ações dos músculos, ok? Então vamos comigo aí para mais essa videoaula, ok? Bom, pessoal, observando aqui então, né, nós começamos com os músculos da primeira camada do dorso. E os músculos da primeira camada são dois de cada lado, né? Então todos os músculos eles são bilaterais, ou seja, direito e esquerdo. Então o primeiro músculo, né, os dois primeiros músculos que nós temos na primeira camada é o músculo trapézio, tá? Que está sendo mostrado aqui do lado direito, né, desse desenho, e o latíssimo do dorso aqui do lado esquerdo, tá? Lembrando que o latíssimo do dorso também tem do lado direito, o trapézio também tem do lado esquerdo, ok? Nesta imagem da esquerda aqui, né, de um cadáver, nós temos aqui, ó, o músculo trapézio, tá? E aqui o latíssimo do dorso, ok? Esse músculo latíssimo do dorso, antigamente ele era conhecido como grande dorsal, ok? Mas fiquem atentos aí para as provas de anatomia, né? O professor cobrou esse músculo aqui, é músculo latíssimo do dorso, grande dorsal não se usa mais, tudo bem? Então vamos começar primeiramente com o músculo trapézio, tá? Então vamos analisar a sua origem. O músculo trapézio, ele vai apresentar a sua origem aonde? Na linha nucal superior, que é exatamente ali no osso occipital, linha nucal superior, tudo bem? Além disso, ele vai ter a origem no processo espinhoso da C1 até a T12, ok? Então ele vai pegar da C1 a C7 e depois da T1 até a T12. Então a gente fala de C1 a T12, né? Então pegando aqui também o ligamento da nuca. Por quê? Do primeiro até o quarto, a quarta vértebra cervical ali, ele vai se prender então no ligamento nucal, né? Que na verdade o ligamento nucal ele vai até a sétima cervical, mas da quinta, sexta e sétima vértebra, né? Ó, da quinta, né? Quinta, sexta e sétima vértebra cervical, ele já está pegando ali diretamente nos processos espinhosos, tá? Agora, o atlas, que é a primeira, né? O axis, que é a segunda, a terceira, a quarta, até um pouco aqui a quinta, que ela já é um pouco mais afundada, é mais o ligamento da nuca. Depois, a sexta e sétima, ela já acaba pegando ali o processo espinhoso mesmo, tá, ok? E depois ela vai pegar todos os processos espinhosos das torácicas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Então ela vai pegar aí as 12, né? As 12 vértebras torácicas. Então, origem: occipital, mais especificamente linha nucal superior, e também processo espinhoso de C1 a T12. E aí ele vai ter as suas inserções, né? Então as fibras desse músculo vão se direcionar, se inserindo em três partes aí, né? Tanto aqui na espinha da escápula, quanto no acrômio da escápula, e anteriormente, olha só, anteriormente vai acabar pegando aqui, ó, né? No osso clavícula, ó, osso clavícula, tudo bem? Ele vai pegar, na verdade, o terço mais acromial da clavícula, que é o terço mais lateral da clavícula, vai pegar aqui o acrômio, tá? O acrômio da escápula e vai pegar toda a espinha da escápula aqui, ok? Ó, espinha da escápula.
tá certo? O que acontece? Esse músculo trapézio, tá? Ele apresenta 3 feixes. Então, ele vai apresentar o feixe superior, aqui, ó. O feixe médio, onde as fibras estão bem na horizontal, né? Aqui no feixe superior as fibras estão mais ascendentes, no feixe médio estão transversas e no feixe inferior, né, elas estão mais descendentes, né, oblíquas descendentes. E automaticamente, como ele vai apresentar esses 3 feixes, automaticamente ele vai apresentar 3 tipos de movimentos aí, ok? E o que a gente tem que entender? Que esse músculo ele tanto pode trabalhar unilateralmente como bilateralmente, tá? Vamos entender então unilateralmente, tá? O feixe superior, né, ele está preso aqui na linha nucal e mais aqui, né, na parte da clavícula, naquele terço acromial da clavícula. Esse feixe superior, e é interessante também a gente entender que o músculo trapézio ele vai fazer movimentos tanto relacionados à cabeça quanto relacionados à escápula e o ombro, consequentemente, tá? Então, o que nós temos que entender do feixe superior? O feixe superior, é ele que vai fazer o movimento tanto relacionado à cabeça, quanto relacionado ao ombro, né, à escápula. Então, esse feixe superior, quando a cabeça está fixa, ele vai elevar a escápula e automaticamente ele eleva o ombro, ok? Então, feixe superior acaba elevando o ombro, tá? Quando a cabeça está fixa, ok? Se o ombro estiver fixo, esse feixe superior vai fazer o quê? Vai fazer uma extensão da cabeça, vai puxar a cabeça para trás, tá? E vai fazer o quê? Né? Além de puxar para trás, ele vai acabar fazendo uma certa rotação. Em que sentido? Uma rotação contrária. E aí a gente chama de rotação contralateral, tá certo? Uma rotação contralateral. Então o que vai acontecer? Se o feixe superior direito se contrair, ele vai fazer uma extensão com rotação para a esquerda. Tá? Se for o feixe superior esquerdo, ele vai fazer uma extensão da cabeça com rotação para a direita, né? Então a rotação da cabeça sempre vai ser em sentido contralateral, tá? Então vejamos aí. Feixe superior do trapézio, quando a cabeça está fixa, eleva o ombro, tá? Eleva o ombro com uma rotação anterior, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem direito aí, eu vou tentar mostrar um pouco mais perto aqui, ó, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai puxar para cima, tá? E vai fazer uma rotação anterior, ó. Então ele vai puxar, ele não puxa só para cima, ele puxa, mas veja como é que a escápula, ela dá uma rotacionada, certo? Então ele vai fazer uma elevação com rotação anterior da escápula, ok? E automaticamente do ombro, tá? E quando o ombro estiver fixo, ele vai fazer o quê? Uma extensão da cabeça com rotação contralateral. O feixe médio, tá? São fibras mais horizontais. Então, esse feixe médio, ele está preso tanto... Desculpem. Ele está preso tanto aqui no acrômio como no início aqui da espinha da escápula, certo? O que esse feixe médio vai fazer? Vamos entender. Ele está preso aqui na coluna vertebral e preso aqui, certo? Então, automaticamente, quando ele se contrair, ele vai puxar a escápula mais próxima, tá? Mais próxima da coluna vertebral. Então, ele vai aproximar as escápulas da coluna vertebral. E esse movimento é chamado de adução da escápula, ok? Adução da escápula, né? Posteriormente. Então, esse é o feixe médio. Feixe inferior, tá? Então, nós vemos que o feixe inferior está preso especificamente aqui, inserido especificamente na espinha da escápula. O que ele vai fazer? Ele vai puxar para baixo a escápula. Então, ele vai fazer um abaixamento com rotação posterior. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ele vai abaixar a escápula e
vai fazer uma rotação posterior, tá? Então, vai acabar rotacionando também a escápula aqui, certo? Então, vamos lá. Feixe superior, só para a gente relembrar. Elevação com rotação anterior da escápula. Feixe médio, adução da escápula, quando as escápulas se aproximam da coluna vertebral. E o feixe inferior, abaixamento com rotação posterior. Somente o feixe superior que vai estar relacionado com a cabeça, que, quando o ombro estiver fixo, vai fazer uma extensão com rotação contralateral da cabeça. Tá certo? O segundo músculo da primeira camada, nós temos aqui o latíssimo do dorso, ok? Latíssimo do dorso aqui, ó. Tá? O latíssimo do dorso, ele vai ter a sua origem aqui na coluna vertebral, né, que é um ponto fixo, e depois a sua inserção vai ser lá no úmero, né, na parte mais anterior do úmero, né? Então vai ser ali a sua inserção. Então vamos analisar primeiramente a sua origem e depois a sua inserção. Origem do músculo latíssimo do dorso. Ele vai pegar ali os processos espinhosos da T6, ou seja, da sexta vértebra torácica até a L5, até a última vértebra lombar. Processo espinhoso de T6 a L5, ok? Além disso, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Olha só, L5. Além disso, ele vai continuar aqui, ó, se prendendo na crista sacral mediana do sacro, aqui posteriormente, tá? Crista sacral mediana do sacro. Além disso, ele vai se prender aqui na crista ilíaca, né, na parte mais posterior da crista ilíaca, ok? E além disso, ele vai se prender, ele vai ter a sua origem aonde? Da 9ª até a 12ª costela, ó. 12ª, 11ª, 19ª. As 4 últimas costelas aqui, tá? Ó. Da 9ª até a 12ª costela, ok? E além disso, ele vai ter a sua origem aqui, ó, no ângulo inferior da escápula. Então vejam que o latíssimo do dorso apresenta bastante origens aí, né? Então repetindo, mostrando aqui na imagem. Processo espinhoso de T6 a L5, crista sacral mediana, crista ilíaca mais posterior, da 9ª até a 12ª costela e também o ângulo inferior da escápula. Essas são as origens. Inserção. Vejam que todas as fibras desse músculo se unem em um único tendão e vai se prender aonde? Aqui, ó, na face anterior do úmero, numa crista que desce do tubérculo menor, chamada crista do tubérculo menor. Tá? Então, a inserção é na crista do tubérculo menor do úmero, ou seja, ele sai lá de trás, ó, ou seja, ele faz isso aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vem aqui, ó, isso, ó. Então, ele está saindo daqui de trás, ele vai vir se prender aqui na frente, ó. Ele passa por aqui, ó, e se prende aqui na frente do úmero aqui, ó. Ok? O que vai acontecer? Esse músculo, ele está relacionado com movimentos do úmero, né, que a gente chama aí movimentos do ombro, aqui, ó, da articulação do ombro, e também movimentos relacionados à escápula. Por quê? Porque ele está preso no ângulo inferior da escápula, ok? Então vamos entender. Em relação à escápula, tá? Ele está preso aqui no ângulo inferior da escápula. O que ele vai fazer com essa escápula? Ele vai puxar a escápula para baixo, tá? Ele vai puxar a escápula para baixo e vai puxar a escápula mais próximo aqui da coluna vertebral. Então, em relação à escápula, o latíssimo do dorso vai fazer o quê? Um abaixamento da escápula junto com uma adução da escápula. Vai trazer a escápula mais próxima da coluna vertebral. Tá? Isso é chamado, então, de adução da escápula com abaixamento. Em relação ao ombro, tá? Nós temos que entender o seguinte, ó. Vamos supor que o ombro desse indivíduo está em abdução, está aberto lateralmente. Como o músculo está preso aqui na coluna vertebral e preso aqui na frente do úmero, ele vai fazer o quê?
Primeiro movimento, fechar o braço, tá? Lateralmente. E esse movimento é chamado de adução do ombro. Então, o primeiro movimento que ele consegue fazer é uma adução do ombro. Segundo movimento, se ele continuar se contraindo, ele vai puxar o meu ombro, meu braço, posteriormente, tá? Quando você quer pegar alguma coisa lá atrás. Ó, eu quero pegar alguma coisa lá atrás. Então, eu joguei, né, todo o meu membro superior posteriormente. Eu fiz o quê? Uma extensão, tá, do meu ombro. Automaticamente, também pode ser chamado na cinesiologia como uma retroversão, tá? E além disso, o que acontece? Como esse músculo está preso aqui posteriormente na coluna vertebral e anteriormente no úmero, ele vai fazer o quê? Ele vai girar, ó, girou. Ele vai fazer simplesmente uma rotação medial do ombro. Tudo bem? Uma rotação medial do ombro, tá certo? Então, latíssimo do dorso. Em relação à articulação do ombro, ele vai fazer uma adução, ou seja, estou em abdução, fiz uma adução, fechei, tá? Rotação medial, ó, levando em consideração a posição anatômica, o meu polegar está lateral, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou girar todo o meu membro para dentro, para o meio, então uma rotação medial do ombro. E além disso, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar, né, ele vai fazer uma extensão, uma hiperextensão, né, do meu membro superior e ombro automaticamente, que também pode ser chamado de retroversão. Em relação à escápula, ele vai fazer o quê? Abaixa e aduz, né? Ou seja, puxa a escápula mais próximo da coluna vertebral. Então, uma adução da escápula com abaixamento. Tudo bem? Então, esses dois músculos são aí da primeira camada. Vamos, então, agora para a segunda camada. Quando a gente retira o músculo trapézio, embaixo dele, nós vamos observar três músculos. Dois músculos chamados de romboides e um músculo chamado levantador da escápula. Tá? Vamos começar com os romboides. Aqui nós temos aqui, ó, o romboide menor, que é esse pequenininho aqui em cima, tá? E vejam que ele tem um risquinho preto que está dividindo ele, separando ele desse de baixo aqui, que é o romboide maior, tá? Então nós temos o romboide menor e o romboide maior. Qual é a diferença dos dois? O nome, porque um é menor e o outro é maior, e a origem, porque a inserção e os movimentos vão ser os mesmos, tá? Então nós vamos analisar o quê? As origens de cada um, só que a inserção é a mesma, ok? Vamos começar com o romboide menor. Olha, o romboide menor, ele vai ter origem aonde? No processo espinhoso das C6 e C7. Tá? Das duas últimas vértebras cervicais. Então, a origem do romboide menor, processo espinhoso da C6 e C7. Inserção, borda medial da escápula. Toda essa borda medial da escápula, ele vai pegar a parte mais superior, né? Então, borda medial da escápula. Ok? Romboide maior, ele vai apresentar a sua origem no processo espinhoso de T1 a T4. Tá? Então ele vai pegar a primeira, segunda, terceira e quarta vértebra torácica, tá? Origem. E aí todo esse músculo ele vai vir em sentido oblíquo, para se prender aonde? Se inserir aonde? Na borda medial da escápula. Então vejam que a inserção dos dois é a mesma. E a ação que os dois vão fazer também é a mesma. O que muda é somente a origem. Enquanto o menor é no processo espinhoso de C6 e C7, o romboide maior tem a origem no processo espinhoso de T1 a T4. Vejam que esses dois músculos apresentam suas fibras em sentido oblíquo inferior. Da coluna vertebral, desce as fibras obliquamente em sentido inferior para se prender aqui na borda medial da escápula. Então, automaticamente, quando esses dois músculos se contraem, eles vão puxar a escápula para o meio e para cima. E esse movimento é chamado o quê? Adução com elevação medial da escápula. Tá? Então, os dois romboides, tanto menor quanto maior, fazem adução
com elevação medial da escápula, ok? E depois, ainda na segunda camada, nós vamos ter esse músculo chamado levantador da escápula. O próprio nome do músculo já diz o que ele vai fazer, né? Mas vamos trabalhar então agora com a sua origem, com a sua inserção. Tá? Origem, levantador da escápula. Ele vai ter a origem no processo transverso da C1 a C4. Então, os processos espinhosos das 4 primeiras vértebras cervicais. Atlas, axis, C3 e C4. E todas essas fibras descem em um único tendão, que vai ter a sua inserção aonde? Ângulo superior da escápula, ok? Qual que vai ser a ação desse músculo, né? Levantador da escápula. Ele vai fazer o quê? Uma elevação com rotação medial da escápula. Então, ele vai elevar a escápula, elevar o ombro, ó, tá? Elevei o ombro, né? Então, elevação da escápula ou elevação do ombro. Então, esses 3 músculos aqui são da segunda camada. Aí, depois, nós vamos ter os músculos da terceira camada, né? Então, vejam que daí agora eu já retirei os romboides, tá? Já foi retirado o trapézio, latíssimo, que é da primeira, já foi retirado os romboides, que é da segunda, e agora eu consigo observar esses 2 músculos aqui, que são chamados de músculos serrátil posterior. Só que nós vamos ter o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior, ok? Serrátil posterior superior. Origem vai ser na coluna vertebral, tá? Aonde que vai ser a origem do serrátil posterior superior? Processo espinhoso da C6 até a T2. C6, C7, T1, T2. Então, ele vai pegar processo espinhoso de 4 vértebras. Tá? E aí, a inserção dele vai ser aonde? Na segunda, terceira, quarta e quinta costela. Né? Nas faces externas, posteriores da segunda, quinta costela. Esse músculo aqui, tanto esse superior quanto esse inferior, eles estão relacionados com o processo da respiração forçada. Tanto inspiração quanto expiração. Então, o serrátil posterior superior, quando ele se contrair, a coluna é fixa e as costelas são móveis. Ele vai puxar essas 4 costelas aqui para cima. Ele vai fazer uma elevação das costelas. E quando a gente eleva as costelas, automaticamente nossa caixa torácica aumenta, o nosso pulmão se dilata e o ar entra. Então, a ação desse músculo eleva as costelas na inspiração forçada, ok? Serrátil posterior superior, tá? Serrátil posterior inferior, aonde que vai ser a origem desse músculo? Processo espinhoso de T11 a L2, tá? Então, L2, L3, mais ou menos ali, né? Então, sempre tem uma pequena variação ali, tá? Então, ele pode chegar até a L2, como ele pode chegar até a L3 também. Tá? Então, existe essa variação anatômica. E aí, a inserção dele vai ser aonde? Vai ser da 9ª à 12ª costela, ou seja, as 4 últimas costelas. Tá? Então, inserção 9ª, 10ª, 11ª e 12ª costelas. Esse músculo, quando se contrair, como ele está preso na coluna, que é fixo, ele vai puxar as costelas para baixo. E quando a gente abaixa as costelas, a caixa torácica se comprime, né? Diminui, comprime os pulmões e o ar sai. Então, esse processo de abaixa as costelas ocorre na expiração forçada. Tá? Então, esses 2 músculos são utilizados quando a gente faz alguma atividade física. Caminhar, subir uma escada, correr, né? Fazer uma academia, qualquer coisa que a gente faça que exija uma respiração mais rápida, vou utilizar então esses 2 músculos aqui. O superior eleva as costelas na inspiração forçada e o inferior abaixa as costelas na expiração forçada. Então, esses 2 músculos são da terceira camada. E depois nós vamos ter os músculos da 4ª camada. Tá? E aí nós vamos ter 3 músculos aqui na sequência, pessoal, que esses 3 músculos vão formar um conjunto de um músculo só.
chamado depois de eretor da coluna. Tá? Então, o primeiro músculo que nós vamos ter é esse músculo chamado ilho costal, ok? Então, esse músculo aqui, ó, ele sai daqui desde o osso sacro, crista ilíaca, né? Por isso é chamado ilho, e aí ele vai se prendendo aqui nas costelas, ó, tá? Nas costelas, e aí ele continua para se prender aonde? Nos processos transversos de C4 até a C7, né? Então, esse músculo aqui é chamado ilho costal. É o mais lateral de todos. Nessa imagem, é esse aqui, ó. Ó. É esse aqui, ó. Ok? Esse largão aqui, ó. Tá? Esse músculo mais lateral aqui, ó. Ok? Depois, nós vamos ter um mais no meio, que é chamado de longuíssimo. Tá? Então, ele sai aqui do osso externo, né, coluna vertebral lombar, e vai subindo, se prendendo nas costelas, ó, tá? Da 11ª aqui até a primeira costela lá em cima. E ainda ele continua subindo para se prender lá no processo mastoide. Tanto que esse músculo longuíssimo, ele é chamado de longuíssimo do tórax, longuíssimo do pescoço e longuíssimo do tórax, do pescoço e da cabeça, tá? Então, nós temos aqui o longuíssimo, ele é a parte intermédia do eretor da coluna, sendo que o ilho costal ele é a parte mais lateral do eretor da coluna. Lateral, intermédio, e daí nós vamos ter um mais próximo da coluna vertebral ainda, que é chamado de músculo espinhal. Tá? E aí nós vamos ter o espinhal do tórax e o espinhal do pescoço. Tá? Não vou ficar trabalhando a origem e inserção desses músculos aqui. Eu quero que vocês entendam todo o conjunto eretor da coluna, tá? Então, esse músculo espinhal, ele é a parte mais medial do eretor da coluna. Então, vejam que nós temos 3 músculos aí, ó. O espinhal, o longuíssimo e o ilho costal. Todos esses músculos aqui, levando em consideração que aqui no meio nós temos a coluna vertebral, tá? Esses 3 músculos, então, formam o músculo eretor da coluna. Eretor da coluna vai fazer o quê? Ereção da coluna, extensão da coluna. É esse músculo que mantém a nossa coluna, né, o nosso tronco ereto, tá? Ó, retinho, ok? Por isso que ele é chamado de músculo eretor da coluna. Ele mantém a nossa postura corporal do tronco ereta, né? Reta, ok? Então, esse músculo aqui vai fazer a extensão do tronco, ele vai ser um antagonista, por exemplo, do reto do abdômen, que é flexor do tronco, né? Enquanto o reto do abdômen faz a flexão, esse eretor vai fazer o quê? A extensão, tá certo? E esse músculo aqui, pessoal, né, principalmente para quem trabalha aí com a fisioterapia, enfermagem, na área, né, mais assim, relacionada com esses músculos, esse músculo aqui é um músculo que dói bastante em pessoas obesas e mulheres gravídicas, tá? Mulheres grávidas, né? O que acontece? Esse músculo, como ele tem a função de deixar o meu tronco ereto, ele vai ficar constantemente contraindo para compensar aquele peso que está anterior na região da barriga, tanto em pessoas obesas quanto em mulheres grávidas, né? Então, a mulher sempre tem que estar assim, né? Ficando ereta para poder suportar o peso do bebê na barriga. E por isso que mulheres costumam muito andar com o quê? Com a mão aqui nas costas, né? Nossa, tá me doendo as costas. Então, o que está doendo as suas costas é esse músculo aqui, chamado eretor da coluna. Então, a ação dele, extensão do tronco, né? Manutenção da postura ereta do tronco. Então, aí chegamos aos músculos da 4ª camada. Isso do dorso, né? E agora nós vamos ter alguns outros músculos, mais 3 músculos, que estão presos no dorso, mas que estão relacionados com o pescoço e com a cabeça, né? E aí nós temos o esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço e o semiespinhal, tá? Então vamos analisar aqui, ó, o primeiro músculo aqui, né? O esplênio da cabeça, ok? E o esplênio da cabeça é esse músculo aqui, ó, tá? Esse músculo. Se a gente observar essa imagem, aqui eu tenho o levantador da escápula, aqui eu tenho, né, uma parte aqui, né, que mostra, né, esse esplênio da cabeça. Então, ó, né, aqui eu tenho uma parte do levantador da escápula, né?
há uma parte do trapézio rebatido aqui, que já foi rebatido, ok? E aqui, logo em seguida, eu tenho quem? O esplênio da cabeça, ok? Esplênio da cabeça, onde que vai ser a sua origem? Né? O esplênio da cabeça ele vai ter a origem no processo espinhoso de C7 até T3. Então, C7, T1, T2 e T3, ok? Então, ele vai se prender aqui, essa vai ser a origem. Inserção, ele vai subir, ó, e vai se prender aonde? No processo mastoide do osso temporal, tá? Qual que vai ser a ação desse músculo aqui, né? Então, esse músculo aqui, quando ele trabalha bilateralmente, os dois, eles vão fazer somente o quê? Extensão da minha cabeça, vai puxar minha cabeça para trás. Agora, quando um somente trabalha, que daí é a ação unilateral, nós podemos dizer que esse músculo aqui vai fazer o quê? Uma inclinação e rotação homolateral, ou seja, inclinação e rotação homolateral para o mesmo lado. Se é o músculo direito, ele vai fazer o quê? Inclina e gira para a direita. Se é o esquerdo, inclina e gira para a esquerda, tá? Então, bilateralmente faz uma extensão da cabeça. Unilateralmente, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Então, o esplênio da cabeça, ok? Esplênio da cabeça, tá? Ó, esplênio da cabeça, esplênio da cabeça. Tá? Aqui ainda nós estamos vendo o feixe superior do trapézio. É esse músculo aqui, ó, esplênio da cabeça. Depois nós vamos ter o esplênio do pescoço, que é esse aqui, ó, mais de ladinho aqui, ó, tá? Esplênio do pescoço, ok? O esplênio do pescoço ele vai ter a sua origem aonde? Processo espinhoso da terceira vértebra torácica até a sexta vértebra torácica, de T3 a T6. E aí esse músculo vai subir para se inserir aonde? Nos processos transversos de C1, C2 e C3. Tá? Então, esplênio do pescoço, origem, processo espinhoso de T3 a T6. Inserção, processo transverso de C1 a C3. Por isso que é chamado esplênio do pescoço, ele não se prende na cabeça. Tá? Qual que vai ser a ação desse músculo aqui? Bilateralmente, os dois se contraindo, vai fazer o quê? Uma extensão do pescoço e automaticamente da cabeça. Tá? Unilateralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma rotação homolateral do pescoço. Tá, ó. Então, se é o esquerdo, vai girar para cá. Se é o direito, vai girar para a direita. Ok? Certo? Então, eles vão trabalhar em conjunto com o esplênio da cabeça, mais especificamente na coluna vertebral. Enquanto o esplênio da cabeça gira a cabeça até um ponto, o esplênio do pescoço vai continuar a rotação ali das vértebras, ok? E por último, nós vamos ter o semiespinhal. Então, a gente retirou o esplênio da cabeça, retirou o esplênio do pescoço e enxergamos agora este músculo aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, tá? Dos dois lados aqui, ó, certo? É o semiespinhal, tá? Que é esse aqui, ó, semiespinhal, tá? Esse músculo semiespinhal vai ter origem aonde? Na verdade, ele vai ter várias origens aqui, né? Mas, especificamente, ele vai ter a origem aonde? Nos processos, né, espinhosos de T1 a T6, vai ter também aí, né, origem nos processos transversos, né, de T2 até a T10, né? Então, origem, processo espinhoso de T1 a T6 e processo transverso de T2 a T10, ok? Inserção, osso occipital, tá? Então, ele vai vir para cá, para o osso occipital. Esse músculo aqui, ele vai fazer o quê? Bilateralmente, uma extensão da cabeça, extensão do pescoço e automaticamente uma extensão do tronco, porque ele está preso na cabeça, ó. Extensão da cabeça, extensão do pescoço, extensão do tronco mais superior aqui, certo? Aí, unilateralmente, ele vai fazer o quê? Uma rotação contralateral, tá? Ó, se é o esquerdo, ele vai fazer o quê? Ele vai girar para a direita.
Se é o direito, ele vai girar a minha cabeça para a esquerda. E além disso, ele vai fazer uma flexão homolateral. Tá? Flexão homolateral da cabeça e pescoço, flexão homolateral. Então vamos supor que seja o esquerdo trabalhando. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Uma rotação, uma flexão, inclinação homolateral com rotação para a direita. Se for o esquerdo. Se for o direito, inclina para a direita e gira para a esquerda. Se for os dois, extensão da cabeça, do pescoço e da parte mais superior do tronco, ok? Então aqui chegamos no semi-espinhal. E depois nós temos os multífidos, né? Os multífidos aqui, que são aqueles paravertebrais, que daí a gente vai já não trabalhar com eles agora, tá? A gente chegou até o semi-espinhal, que também entra na classificação aí de um paravertebral, tá? Mas vamos só até aqui, tá? Os multífidos vamos deixar para depois, tudo bem? Pessoal, então aqui chegamos ao fim de mais esta videoaula de músculos do dorso, ok? Lembrando que lá no meu canal do YouTube eu tenho uma videoaula prática que eu gravei aqui no cadáver dos músculos do dorso, né? Mostrando então a localização deles, falando também sobre as origens, ação e inserção. Só que nessa aula teórica dá para a gente ver através dos desenhos, tentei mostrar um pouco aqui no nosso esqueleto, né? As origens e as inserções, como também as suas ações, tá certo? Pessoal, então chegamos ao fim aqui dessa videoaula. Peço, né, que vocês ativem o sininho lá do meu canal do YouTube para estarem sempre recebendo novidades de vídeos novos toda semana aí no meu canal do YouTube. Deixem seus comentários no vídeo, que eu estarei respondendo a todos aí para vocês. É um feedback muito bom para nós aí. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.